turminha! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre contação de histórias. Então, esse vídeo é para você que é professor, para você que é contador de histórias ou até mesmo para você que é papai e mamãe que gosta de contar histórias para seus filhos. Afinal, trazer esse ambiente da leitura, trazer livros para as crianças e a própria contação de história é fundamental, não é mesmo? Então, eu vou dar algumas dicas para que essa contação de história seja favorável, que ela seja um momento gostoso de partilha, né? Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é a voz e a expressão corporal. Quando nós vamos contar uma história, principalmente para a educação infantil para os pequenos, é muito importante que haja essa entonação da voz, né? Em alguns momentos, uma voz mais aguda, em outros, uma voz que seja mais grave. A imitação desse personagem, porque é através da voz que a gente consegue transmitir o que esse personagem está sentindo. Então, isso possibilita que as crianças percebam com mais entusiasmo sobre esse personagem, sobre a constituição dessa história. Então, oscilar a voz entre o mais agudo, o mais grave, o mais baixo, o mais alto é muito importante, até mesmo durante uma narrativa, para que a criança perceba que aquele é um momento de diálogo, é um momento de fala entre personagens. E aí também entra a expressão corporal, né? De que forma você vai fazer essa contação de história e como você vai apresentar o seu corpo, né? Então, isso também é muito importante para a criança nesse momento de contação. Próxima dica é a interação. Isso mesmo. E aí vocês podem falar assim: nossa, mas a interação daí no meu momento de contação de história vai virar uma bagunça, as crianças vão perder o foco, não vão mais prestar atenção. E aí eu digo que é justamente ao contrário, né? Nós temos aí na educação crianças educandos como protagonistas do processo de aprendizagem e não como meramente espectadores desse processo. Então, esse momento de protagonismo, de interação, tem que ocorrer o tempo todo e também no momento de contação de história. Então, traga essa criança para a sua história, né? Permita que ela faça a imitação de um bichinho que apareceu na história. Permita que ela consiga fazer sonoplastias durante esse momento de contação. E alguém bateu na porta. Como que faz o toque-toque? As crianças podem bater a mãozinha no chão, na parede, imitar bichinhos que apareçam, seja, apareceu um porquinho. Como que o porquinho faz? Um personagem chorando. Como que a gente pode fazer esse choro? E não, as crianças não vão se dispersar, não vão perder o interesse na história. Pelo contrário, elas vão se sentir parte daquele momento e vão interagir. E nesse momento que elas interagem, ocorre diversos benefícios para a criança nesse momento, né? Principalmente na educação infantil. Então, permita que as crianças interajam durante esse momento de contação de história e não que ela fique apenas sentadinha, apenas ouvindo. Próxima dica que eu gosto muito são os objetos e os adereços para utilizar durante esse momento de contação. E são infinitas possibilidades. Mas aí vocês me dizem, eu preciso fazer bichinhos de feltro, bichinhos de tecido, preciso construir grandes cenários de EVA? Não. Um momento de contação de história é um momento de troca e rico em imaginação, tanto para quem ouve, tanto para quem está contando. Então, você pode utilizar diversos objetos não estruturados. Por exemplo, um leque. Um leque pode ser as asas de um pavão, a asa de um pássaro, pode ser a orelha de um elefante. Colocar uma meia no braço, pode virar uma cobra, pode virar a tromba de um elefante, uma concha de cozinha, pode se tornar um cavalo marinho, por que não? Então, assim, diversos objetos que você pode introduzir na sua contação, seja para fazer uma musicalização, seja para mostrar esse recurso para as crianças e de forma mais
concreta aquele personagem ou aquele cenário, do mesmo modo que você pode utilizar dedoches, palitoches, fantoches, histórias contadas no bambolê, que você vai girando o bambolê e vai mostrando os personagens, fazendo a contação de história. Histórias na lata, que você pode ir tirando os personagens. Sacola de história, você pode abrir a sua contação tirando um item da sacola que esteja presente naquela contação, né? Por exemplo, eu vou contar Branca de Neve. Nossa, eu tirei uma maçã da minha sacola. O que esse objeto remete, né? As crianças vão fazer uma inferência para lembrar disso. Esse momento, esse recurso, eu acredito que ele seja essencial durante a contação de história, porque a contação de história, ela é lúdica, ela é divertida, então é fundamental que as crianças possam visualizar, principalmente as pequenas. Próxima dica é uma atmosfera convidativa. Onde que eu vou contar essa história? Então precisa ser um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, que seja seguro para as crianças, que tenha uma luz baixa, você pode colocar um tapete com almofadas, pode fazer num local que tem uma rede para as crianças deitarem, embaixo de uma árvore ali na sombrinha, um local que seja tranquilo, que seja convidativo, que não tenha muitos atrativos que as crianças vão ficar buscando com o olhar ou vão querer pegar alguma coisa, para que essa contação seja significativa e o foco da criança esteja nessa contação que você está fazendo. Então, o lugar, ele precisa ser pensado e considerado para essa contação. A penúltima dica que eu vou dar hoje são as pausas durante a contação de história. Pausas que tragam suspense. Nossa, e agora? O que vai acontecer na história? Ou antes de um diálogo, o que será que esse personagem respondeu? O que será que ele disse? Essa pausa também vai trazer a interação da criança, vai buscar ali a interpretação daquilo que você está contando, para que a criança entenda essa história, para que ela consiga absorver, seja qual for o objetivo da sua contação. Tá? Então, essas pausas são importantes e é importante considerar em que momento que vai acontecer essa pausa. E a última dica que eu vou dar nesse vídeo são os recursos de multimídia. Sim, posso utilizar recursos de multimídia tecnológicos durante a minha contação de história. Posso contar histórias de diversas maneiras. Durante um jogo, durante uma brincadeira, eu posso colocar ali personagens, eu posso fazer projeção dos personagens na parede. Então, eu posso sim conseguir linkar a tecnologia com a minha contação de história para que ela se torne ainda mais atrativa, tá? Essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer a parte 2 desse vídeo, que tem muito mais dicas, coisas que eu elenquei, que eu considero que sejam fundamentais para a contação de história, tá? E me conta aí nos comentários, qual dica que você mais gostou? Qual que você utiliza na sua sala de aula?